nossa igreja lá. Foi uma bênção aquele culto também, um momento lindo da igreja. E hoje nós separamos o domingo para, assim como foi dito, para adorar, cultuar, ministrar ao Senhor e recebermos de Deus também. E eu creio que nesse momento que nós vamos parar para meditar na Bíblia Sagrada, será um momento também de edificação para as nossas vidas. É o que eu espero, é o que eu desejo, e eu quero orar. Gostaria de orar para que Deus falasse a nós nessa noite. Eu tenho total consciência de que quando alguém está usando o microfone para ministrar a palavra, principalmente a palavra de Deus, essa pessoa não é nada além de um mensageiro, daquele que leva um recado. É a classe menor entre as classes no contexto de igreja. Então, eu creio nisso, me coloco nessa posição, de fato, que dependo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da unção do Espírito Santo, para que nesse momento eu possa cumprir exatamente o que Deus quer que eu faça aqui. Vamos orar? Levanta a tua cabeça, fale comigo. Deus, eu te peço por misericórdia, possas usar a minha vida para abençoar a vida dos meus irmãos e também ser abençoado aqui pela tua palavra. Nós repreendemos todo espírito contrário a Deus nesse lugar. Todo espírito contrário a Deus seja repreendido em nome de Jesus, para que haja total liberdade nesse ambiente, para que a tua palavra flua, Senhor, sem nenhuma restrição e que não haja nenhuma distração, que o inimigo seja atado nesse sentido e que não jamais, Senhor, a tua palavra se perca como uma palavra lançada sobre um terreno infértil. Nós queremos, Senhor, receber de Ti, ser ministrados pelo Teu Espírito, e que assim seja, Senhor, nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Eu estava meditando em algo que me veio através de um texto. Na verdade, eu fui levado a um texto, e no final desse texto eu queria que o Gabriel projetasse aí, por favor, João 16, 33, versículo 33. E eu estava meditando nisso, nas Escrituras, e quando eu cheguei nesse versículo específico, João 16, versículo 33, 16, 33. Quando eu cheguei nesse versículo, eu lembrei de outros textos, na verdade, porque a Bíblia Sagrada ela é a verdade, né? Ela nos traz a verdade, ela não esconde nada, não oculta. Existem sim mistérios que ainda hão de ser revelados, e aí isso é de competência do Eterno, do Senhor. Então, mas no que tange a nossa vida, a Bíblia não esconde as coisas e deixa muito claro a situação. E esse texto é um texto bastante conhecido. Ele me chamou a atenção e me fez refletir em outros textos, porque aí eu comecei a tentar entender e discernir a questão daquilo que Jesus falou, que são aflições. E eu comecei a pensar nisso e fui viajando nesse pensamento, porque eu creio que é de extrema importância nós aprendermos a discernir a nossa vida, e discernir é fazer a leitura correta.
da nossa vida e das coisas que acontecem conosco, para que a gente tenha uma vida espiritual saudável. Eu acho que é fundamental nós aprendermos a fazer a leitura correta das coisas que acontecem na nossa vida, para que tenhamos uma vida espiritual saudável. Quando nós não conseguimos entender ou fazer essa leitura, ou ter o discernimento das coisas de maneira correta, a nossa vida começa a se resumir em tristezas, em angústias, em tribulações, em situações de total depressão. Enfim, a gente começa a se deprimir de fato, quando não temos a real clareza das coisas. E Jesus, num momento da sua vida, e esse momento já era o final do seu ministério e, por consequência, o final da sua trajetória na terra, ou seja, Jesus já estava próximo de sua morte, bem próximo, obrigado. O Senhor Jesus faz, e em João está escrito isso no capítulo 13, 14, 15 e 16, ele faz uma série de considerações com os seus discípulos acerca de coisas que Jesus precisava tratar naqueles últimos momentos. E é bem lógico isso, né? A gente sabe que se a gente soubesse que ia morrer daqui a alguns dias, nós iríamos tentar pelo menos deixar a coisa entre os nossos, entre os que amamos, deixar a coisa um pouquinho mais arrumada, acertada, fazendo as observações que fossem pertinentes e importantes, para que aqueles que fossem ficar sem nós pudessem ficar um pouco melhor. Jesus fez isso com os seus discípulos. Se você ler o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, você vai ver que Jesus estava preocupado não com ele mesmo, no tocante à sua morte, mas ele estava preocupado com aqueles que ele deixaria, e que eram os seus discípulos. E ele estava preocupado em deixar discípulos entendendo as coisas da vida da maneira correta, ou seja, fazendo um discernimento das coisas que acontecem na vida da forma correta. Porque senão correria o risco desses discípulos não suportarem, né? A gente percebe que no momento da crucificação, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia conta de 2 discípulos, aqueles do caminho de Emaús, que chutaram o balde mesmo, né? Acabou tudo, vamos embora, enfim. E Jesus vai até eles no caminho e fala: o que vocês estão falando? O que vocês estão conversando? Você não sabe o que aconteceu, acabou tudo, para nós já era, enfim. Então, era basicamente isso que Jesus estava preocupado nesse texto, ou nesses textos, do capítulo 14, 15 e 16, quando ele está falando dos seus discípulos e tentando dar a eles, naqueles últimos momentos da sua presença com eles, dar a eles um alicerce e uma firmeza para que eles pudessem suportar aquele momento, e não só aquele momento de tristeza, de separação e de morte, mas também os momentos que viriam depois da partida do nosso Senhor. Aí, o último versículo do capítulo 16, que vem nessa trilogia de declarações acerca da sua própria morte, Jesus fala isso: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu confesso que eu estava lendo o texto, e quando eu cheguei, que esse versículo é conhecidíssimo, a gente já falou dele, a gente sabe ele de cor, enfim. Mas eu confesso que quando eu bati os olhos hoje nesse versículo, algo me chamou a atenção. Me chama a atenção o fato de Jesus falar de paz e tratando de aflições. Ele fala: olha, eu estou falando disso para que vocês tenham paz,
mas no mundo vocês vão ter aflições. E parece que a coisa não bate. Porque se você quer que uma pessoa esteja tranquila, né, você não vai falar de coisas ruins. Você tende a trazer coisas boas notícias, boas. Mas Jesus fala disso assim e parece que a coisa não está batendo, mas bate. E é isso que nós vamos tentar entender nessa noite. E esse discernimento das questões da vida, que eu comecei a falar aqui, ele é fundamental para que a gente possa discernir de fato a nossa vida e não entrar em crise. Porque muitas vezes as coisas que estão acontecendo na nossa vida estão nos atingindo nas 3 áreas ou nas 3 partes do ser humano. Você sabe que nós somos triunos, né? Assim como Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é uma trindade. Nós fomos feitos triunos. Nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós não conseguimos fazer o discernimento, ter o discernimento correto da nossa existência e das coisas que estão acontecendo conosco, nós somos duramente atingidos nas 3 áreas que somos. Somos atingidos no corpo, muitas vezes, algumas vezes na alma e em outras vezes no espírito. Quando nós falamos do corpo, nós estamos falando do físico mesmo, da carne, daquilo que é carne em nós. Quando nós estamos falando da alma, estamos falando da mente, da nossa mente, do nosso intelecto, da sede das emoções e das decisões. Né? Ali está, a mente está as emoções. E quando nós estamos falando de espírito, nós estamos tratando do aspecto fé. E quando nós não temos o discernimento correto das coisas que acontecem na vida, nós seremos de fato atingidos ou no corpo, ou na alma, ou no espírito. Se no corpo, muitas vezes adoecemos. Se na alma, nós nos conturbamos e vamos ficar angustiados, e vamos ficar atribulados, porque a nossa mente ela vai trabalhar em cima daquilo que nós estamos tendo como informação do que está vindo sobre nós, das tribulações, das situações adversas. E se no espírito a nossa fé é abalada, e nós começamos a fraquejar na fé mesmo. Quantos de nós aqui nunca se sentiu fraco espiritualmente? Quando a gente fala de fraco espiritualmente, a gente está falando de uma fé que, apesar de nós sabermos e termos a informação, e a fé está na mente, está no aspecto da alma só nesse momento, porque o espírito, na verdade, começa a fraquejar, então a gente fica com o nosso racional, com as informações que temos acerca da fé, mas a fé, de fato, ela não está surtindo efeito na vida, e aí a gente começa a se sentir fraco espiritualmente. Então as coisas começam a aparecer, os gigantes começam a aparecer maiores, né? É porque a nossa fé está abalada, e se estamos abalados na fé, estamos enfraquecidos no espírito. Eu estou falando tudo isso porque na expressão de Jesus fala assim: olha, eu tenho vos dito isto para que em mim tenhas paz. Então, o primeiro assunto é que Jesus diz que é possível termos quietude de alma. Paz é quietude de alma, ok? É possível termos quietude de alma apesar das circunstâncias da vida. Primeira coisa que Jesus informa. Então ele diz assim: eu tenho vos dito isso para que vocês tenham em mim, vocês tenham paz. Então a primeira leitura que eu faço é que em Jesus é possível ter quietude de alma, apesar das circunstâncias. Bem, e eu vou além, que aí é uma afirmação de convicção pessoal. Só em Jesus é possível ter quietude de alma, apesar das circunstâncias. Porque, irmãos, as circunstâncias da vida e as situações da vida que nos oprimem, elas vêm sobre todos. Já parou para pensar que
apesar de você ser um cristão, ou ter Jesus, ou declarar conhecer a Deus, você sofre. E Jesus não nos enganou, não enganou os discípulos. Jesus disse: olha, vocês vão ter aflições, mas existe uma saída para essas aflições, e a saída é que em mim vocês vão ter paz. Mas aflições com paz não combina em Jesus. Porque nele, e por ele, e para ele são todas as coisas, e nele está a nossa vitória. Porque quando a gente faz a leitura das nossas tribulações, a gente começa a identificar que a situação é muito crítica em muitas vezes. Eu estava conversando há pouco tempo, permita-me usar o exemplo de vocês, com o Jorge Parena, e eles estavam falando de uma doença que eu nem conhecia, mas que o filho deles passou. O filho deles foi atingido por uma enfermidade, um nome até difícil. Como é que é o nome? Pitirise. Rubra pilar. E ele estava me explicando, ela estava me explicando o que significava isso. Eu falei: que coisa terrível. E aí, diante de circunstâncias como essa, e que os médicos olham e dizem: não tem jeito, as aflições estão aí, mas é possível ter paz em Cristo Jesus, porque Ele afirmou isso. Aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que confiam nele, independente das circunstâncias, podem usufruir, podem ser invadidos por uma paz que é a paz que cega todo entendimento. É aquela paz que não se explica, que a gente não consegue colocar no papel. Olha, sabe por que eu estou em paz apesar dessa circunstância? A gente não consegue explicar. A única explicação é essa: vocês vão ter paz em mim, porque eu serei a vossa paz. Coisa linda e tremenda. Quando eu parei aqui para pensar nisso, eu falei: mas eu estou cheio de tribulação, cheio de problema. Mas o meu coração, mas eu confesso para vocês que nesses dias de grandes tribulações, de grandes dificuldades que eu tenho passado, o meu coração está em paz. É uma paz que eu não consigo explicar com palavras humanas, mas a explicação veio do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele diz: vocês em mim terão paz. Glória a Deus. Como é bom desfrutar da paz que Cristo dá, só Ele dá. E ele continua esse texto dizendo para a gente ter bom ânimo, para a gente não baixar a guarda, porque além da paz, ele promete que a gente vai vencer, porque ele venceu. Então ele diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, fiquem animados. E é difícil, né? Cá para nós. No momento da tribulação, da angústia, da dificuldade, é muito complicado a gente ficar animado. A gente vem de repente para um culto como esse, Hernânia, trazendo os nossos problemas. A gente vem e entra na casa do Senhor, e a nossa mente, como eu falei aqui, corpo, alma e espírito, a nossa mente, ela está tomada muitas vezes das nossas angústias e tribulações. Então, a gente não consegue de fato cultuar ao Senhor como Ele merece ser cultuado, porque estamos tomados disso, e isso muitas vezes nos abate, desce nosso ânimo, e Jesus está falando: não permitam isso. Não permitam isso, deixe que eu vou dar essa paz, e a parte de vocês é se manter vivos, se manter animados, terem razão para dizer glória a Deus, apesar da luta, da dificuldade, da circunstância da vida. Então o mestre diz: olha, tenha bom ânimo, e aí ele fala: eu venci o mundo. Quando eu cheguei nessa parte, eu venci o mundo, eu falei, aí as minhas placas colam, porque é uma coisa tão de Deus, essa expressão. Que momento Jesus está falando que ele venceu o mundo? No momento que ele ia morrer, no momento que ele já estava prestes a morrer. Aí eu começo a entender por que o ser humano não consegue fazer a leitura correta das suas circunstâncias,
Porque muitas vezes vencer para nós é superar todo e qualquer obstáculo, rompendo sobre eles sem nenhum tipo de contradição àquilo que eu penso ser vitória. Aí Jesus está falando assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no momento em que ele seria morto. Então eu começo a aprender com o mestre que viver por si só não é vencer. E que morrer por si só não é perder. Porque Jesus diz, eu venci. E ele estava perto de morrer. Então na ótica do Senhor, morrer não era perder. Eu vou entender isso. Na ótica de Deus, morrer não é perder. Aí eu fui olhar para outros textos. Eu falei, Deus, que coisa é essa? Por que sendo você Deus, estando à beira da morte, você faz uma declaração que já venceu o mundo? Venceu. Se fosse eu, e essa semana eu estava vendo um cristão no Nepal incendiado, para o fogo nele, vivo, imagem chocante que rolou aí pelas redes sociais. Quando eu olho isso, eu penso assim, desastre total, né? Uma perda, uma violenta perda. Isso aqui é um crime, é um negócio hediondo, enfim. E aí eu fui sendo levado pelo Espírito, através desse texto, a entender que muitas vezes é a falta de discernimento das coisas da vida que destroem a nossa vida espiritual mais saudável. A gente começa a achar que se eu tiver com dinheiro, eu estou vencendo. Mas se eu tiver sem dinheiro, eu estou perdendo. Se eu tiver com saúde, eu estou vencendo. Mas se eu tiver enfermo, eu estou perdendo. Aí a gente começa a fazer esse tipo de conta que aos olhos de Deus e na ótica de Deus não bate. Porque Jesus estava perto da morte dizendo, eu venci o mundo. Vou morrer, mas eu venci o mundo. Ele podia não morrer. Porque, para aqueles que ainda não leram, tem um texto bíblico que diz que ninguém tomou a vida de Jesus. Ele deu a sua vida. A prova disso é que em vários momentos ele passou por perigos aos olhos humanos, seus discípulos se assustaram, tentaram defendê-lo, e ele dizia, calma, ainda não chegou a minha hora. Mas chegou um momento que ele disse, Pai, é chegada a minha hora. Ele deu a vida. Então, essa leitura errada das circunstâncias da vida, muitas vezes nos leva a um abatimento espiritual, a uma derrocada total na nossa mente, que é a nossa alma, e às vezes adoecemos até no físico. Mas, independente de qualquer coisa, irmãos, eu gostaria de trazer duas verdades. Primeiro, para nos ajudar nessa leitura e discernimento das coisas da vida. Existem situações, irmãos, que são advindas de circunstâncias naturais na nossa vida. Eu ouço e ouvi uma expressão que eu tenho um pouco de reserva com ela, que eu já ouvi de várias pessoas, mas diz o seguinte: nós temos que olhar as coisas da vida toda pelo âmbito espiritual. Eu tenho um pouco de reserva com isso, porque eu entendo que a nossa vida, por sermos corpo, alma e espírito, existem coisas que são humanas e que acontecem para todo mundo, e que o mais espiritual passa por isso, e o menos espiritual, ou até aquele que não conhece a Deus, também passa. Então, a questão de espiritualizar absolutamente tudo, eu tenho um pouco cuidado com isso. Por quê? Porque biblicamente
existem coisas que são do âmbito natural. É óbvio que o diabo pode se aproveitar de uma situação natural, investir nela e torná-la uma situação espiritual. Claro, isso é possível. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê claramente que existem coisas da vida da gente que são naturais da vida de qualquer pessoa. Quando lá em Mateus, projeta para mim, por favor, Gabriel, o Gabriel não está aí? Mateus 5:45. Projeta para mim ali, por favor. Depois você volta para o texto que está aí, João 16:33. Mateus 5:45. Esse texto mostra o lado natural da vida. E esse lado natural, ele existe ali, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Coisa natural da vida. Quando se fala das coisas naturais, do sol, da chuva, da árvore, enfim, coisas naturais da vida. Isso acontece para gente boa, para gente ruim, para gente justa e para gente injusta. Então a gente já enxerga que existem coisas que são naturais. Abacuque, na sua descrição linda, na sua oração, essa oração de Abacuque, irmãos, confesso para você, eu engajo para fazer. Até quando estou cantando, engajo. Porque a oração dele é um negócio de... É assim, as coisas do âmbito natural, se não acontecer nada do que eu espero, porque o âmbito natural ele tem algumas características. Ele vai mexer com a nossa esperança e com as nossas frustrações. Ok? O que é do âmbito natural tem essa característica de mexer com as coisas que a gente espera acontecer e trazer uma coisa que é muito ruim ao ser humano, que é você espera, mas não acontece, aí você se frustra, né? O natural tem muito isso, ele é muito carregado dessa questão da frustração e da esperança que não acontece. E Abacuque, fazendo a sua oração, ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do céu, Ele me habilita a andar em lugares altos. Tremendo, né? Oração de gente que, assim, acontecer, meu irmão, no âmbito natural, se eu tiver comida, se eu não tiver, se as coisas estiverem normais ou não tiverem, se acontecer um acidente e eu plantar e chover demais e eu não colher nada, ainda assim eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Palavra de gente que está nem aí para aquilo que a gente chama de vitória. E vitória muitas vezes para nós deu tudo certo, eu ganhei dinheiro, a figueira floresceu, houve uvas na videira, né? Houve azeitona na vide, enfim, houve alimento, lavoura. Isso é vitória. A vitória é nossa, pelo nome de Jesus. A gente celebra quando tudo acontece. Mas quando não acontece, para nós então é uma derrota. Aí o Senhor diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele fala isso quando ele está morrendo. Ele ensina aos discípulos que vencer não significa as coisas acontecerem a contento. Ele ensina aos discípulos que é possível vencer independente de estar dando tudo certo para nós. É possível ter paz independente de estar tudo dando certo. Jesus fala isso e é possível mesmo. E aí, pelo âmbito natural, é isso. Quando as coisas que eu espero não acontecem. Então, se eu estou firmado naquilo que Jesus diz, eu
vou ter paz, apesar de estar faltando, apesar das pessoas olharem muitas vezes para nós e dizer: onde está o teu Deus? Porque a leitura das pessoas é o seguinte: se você tem Deus, você tem dinheiro, você tem fartura, você anda de carro zero, você tem uma casa linda, você está tudo certo, você está empregado, você, enfim, não vai te faltar nada. Mas Abacuque nos ensina a contexto do que Jesus falou, ainda que não aconteça absolutamente nada disso, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai estar no meu coração, porque a minha vitória não consiste em que tudo aconteça, mas em que o Senhor seja o meu Senhor. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você tem um bom motivo para se alegrar. Depois de toda a tribulação, você tem um bom motivo para se alegrar. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. A minha salvação. Eu tenho motivo para me alegrar, Senhor. Eu me exultarei, Deus da minha salvação. Tu és o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Mas além das circunstâncias naturais, existe uma circunstância, e essa sim é espiritual. O diabo pode de alguma forma aproveitar-se das circunstâncias naturais para tentar nos abater. Essa mensagem, por exemplo, está indo de encontro a Satanás, para envergonhá-lo, para que ele saiba também, e ele sabe disso, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se ele der, nós louvamos o seu nome. Se ele não der, nós continuaremos louvando o seu nome. Isso vence o inimigo. Porque vencer o inimigo é resisti-lo. E quando ele sugere que você se abata no seu corpo, na sua alma ou no seu espírito, ou seja, no seu físico, na sua mente ou na sua fé, quando ele sugere isso e você se coloca e diz: o Senhor é o meu Deus, apesar do que eu estou passando, então você está resistindo. A Bíblia diz assim: resistiu o diabo e ele fugirá. A maneira de resistir é essa. Irmão, eu sou do Senhor. Está acontecendo, está a tribulação, a vida está de cabeça para baixo, mas a vida não é vitória, segundo o Senhor. A vida não é vitória, nem a morte é derrota, porque ele diz: eu venci o mundo, e logo depois ele morreu. Então, mas existem coisas que vêm realmente do lado espiritual, que vêm diretamente do lado espiritual. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Em adoração. E disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pegou nem nada por fora. Irmão, difícil, né?
sabe que essa história aqui representa exatamente a questão espiritual. A Bíblia diz que Satanás se apresentou junto com os anjos diante de Deus, e Deus, orgulhoso do posicionamento de Jó, conhecendo o seu coração, mencionou a vida de Jó para Satanás. Falou assim: o que você anda fazendo? Estou rodeando a terra. Tens observado lá o meu servo Jó? Porque não há ninguém semelhante a ele, homem reto, íntegro e que se aparta do mal. Satanás, ardiloso, mas também está cheio de bens, tem tudo, né? Vivendo em fartura. Tira o que ele tem, e você vai ver se ele não vai pecar contra ti. E aí Deus permite. Eu falei Deus permite. Porque muitas vezes a gente acha que Satanás tem livre acesso para nos atingir. Eu digo aqui em nome de Jesus, ele sabe disso, não tem livre acesso para nós. Não tem. Tem que passar pelo crivo de Deus. E se tem que passar pelo crivo do meu Pai, pense bem comigo. O resultado final de toda a tribulação será o quê? Será uma vitória. Será uma grande e linda vitória. Então, seja por âmbitos naturais, ou seja por aspectos estritamente espirituais, se estiverem acontecendo coisas na nossa vida, o nosso Pai, segundo a sua palavra, a palavra do seu Filho Jesus, que diz: vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. E isso conota para mim e para você que, apesar das circunstâncias naturais e apesar das circunstâncias espirituais, das coisas que vivemos, a nossa vitória continua sendo do Senhor. E o Senhor é a nossa vitória. A minha vitória é o Senhor. A tua vitória é o Senhor. Ele é a nossa vitória. E se eu tiver tudo, Ele é a minha vitória. Se eu não tiver nada, Ele é a minha vitória. Se eu estiver vivendo, Ele é a minha vitória. Se eu estiver morrendo, Ele continua sendo a minha vitória. Porque Ele me garante a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. A gente precisa entender isso. E para a gente fechar esse contexto, eu queria encerrar lendo um texto que fala de coisas naturais da vida e fala de coisas espirituais também. Romanos 8, Gabriel, por favor. Romanos 8, versículo 35 a 39. Encerrar aqui por esse texto, porque ele fala a razão pela qual nós temos que ter paz em Cristo. Ele fala a razão que não deixa que a nossa alma esteja abatida. Só descubro onde está afirmada a minha fé quando as adversidades chegam. E quando em Romanos está relacionadas às adversidades, tanto naturais como espirituais, estão aqui, a gente começa a descobrir que o amor de Deus para conosco, ele é tão denso, e tão profundo, e tão aliançado, que nada muda isso. Então, preste atenção. Quem nos separará o amor de Cristo? Será tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Deixa aí, Gabriel, só um pouquinho. Preste atenção como é que estão as coisas aqui colocadas. A tribulação e a angústia é no âmbito da mente. Onde é que está a tribulação do homem? A angústia do homem? Aqui. A gente recebe uma má notícia, a nossa tribulação está aqui na mente. A gente
é confrontado com algo que a gente esperava e não aconteceu, a gente se angustia, está na mente. Somos corpo, alma e espírito, está na mente. A alma do espírito. A perseguição e a fome, a perseguição é uma coisa que não está na mente, ela pode se tornar algo que assim vai nos tratar ou vai vir de fora para dentro para nos atingir em várias áreas. Pode ser na mente, sim, na base da sugestão, você não é nada, você é fraco, você, enfim. Mas pode ser no corpo. Quantos de nós, às vezes, estamos sofrendo essa questão da perseguição no próprio corpo, ou no espírito, perseguição da fé. Enfim, daí uma classificação que vem de fora para dentro e tenta nos atingir nas áreas. A fome e a nudez está relacionada realmente a ter ou não ter, né? Ter ou não ter, comer ou não comer, vestir ou não vestir. Tem momentos que a gente quer ter uma roupa nova, né? Mas não consegue, não tem. Fome, às vezes, né? Eu não passo fome nos últimos anos, nos últimos tempos. Acho que eu não lembro assim, de ter passado fome e restrição mesmo de comida. Mas já comi ovo, né? Tem hora que é ovo, tem hora que é uma carne, um bifinho, não gosto de um churrasco, mas tem hora que é ovo. Não tem restrições, né? O perigo e a espada, uma coisa que a gente não tem muita proximidade disso, mas está vindo de lá e vai chegar aqui, né? Todas essas coisas que vocês têm visto, gente degolada, gente por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus, gente incendiada, viva, enfim, está longe, mas pode se tornar perto. Vai. Quem nos separará? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Joana, quando chega em casa ou próximo de casa, né, Joana, já fica atento, porque pode acontecer alguma coisa. Eu também. Somos reputados como ovelha para o matador. Sabe aquela coisa de todo dia a gente sai na rua e não sabe se volta. Tá? Vamos viver, né? Vai. Mas em todas essas coisas, aí que entra o que Jesus disse. Em todas essas coisas, nós somos mais vencedores por aquele que nos amou. Quem foi que nos amou? O Pai nos amou, o Filho nos amou, o Espírito nos amou. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O amor do Pai está expresso no seu Filho. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pai. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, está falando de coisas naturais e de coisas espirituais, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, está acontecendo hoje, nem o que possa acontecer depois, por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu ler um texto aqui para vocês ouvirem. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria e o açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fios de espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados. O que é um necessitado? Necessitado é aquele que não tem a provisão. Necessitado, precisa de ajuda de alguém, é o necessitado. Afligidos, maltratados, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas.
Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Às vezes eu olho para a palavra e falo, Deus, e aquilo que tu me prometeu, que a gente enche o peito para dizer, eu quero minha promessa, prometeu é minha. Os irmãos aqui relacionados não receberam nem o que foi prometido para eles. Sabe por quê? Está escrito no final. Porque Deus havia planejado algo melhor para eles, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esses irmãos que morreram desse jeito foram os mártires que alicerçaram a fé de muitos que vieram depois. Então Deus tinha um plano mais excelente. E às vezes a nossa vida, a gente está preocupado com ela, ansioso com ela, mas Deus tem um plano tão mais excelente para realizar através da nossa vida, e quem sabe vai ser até a tua morte. Mas se for a tua morte, vai edificar a vida de alguém. Hoje o Hernani estava dando testemunho que foi num sepultamento de uma pastora, e alguma coisa estava acontecendo, a presença de Deus estava ali. Então, essa questão de perder, pela ótica dos homens, ser maltratado, afligido, necessitado, morrer, ser cerrado ao meio, zombado, tomar açoites, enfim. Essa ótica humana de perda é a ótica de Deus de vitória. É a ótica de Deus de vencedores. Eu não passei por metade do que está aqui. Não passei e não passo. Creio até que não vou passar por metade do que está aqui. Eu vou ler novamente o que esses irmãos passaram. Enfrentaram zombaria, às vezes me zombam. Açoites, eu nunca tomei um açoite por causa de Jesus. Nunca tomei. E nem por coisa alguma. A não ser pela cintada que eu tomava da minha mãe em algum momento. Mas açoites, nunca tomei. Outros ainda, acorrentados e colocados na prisão. Eu nunca fui acorrentado e nunca fui preso. Apedrejados. Alguém aqui já tomou pedrada por causa de Jesus? Não, né? Creio que não. Cerrados ao meio, muito menos. Postos à prova, às vezes nós somos postos à prova. Mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas. Andaram sem rumo. Vestido de... não tinha roupa nova. Não dava para comprar roupa nova, né? Então era pele de ovelha a roupa. Às vezes a gente reclama porque a nossa roupa está velha. Eu não reclamo não, eu sou tranquilo com isso. Mas as mulheres se preocupam mais, né? A roupa está velha, não posso ir com essa roupa. Usou uma vez, essa já ficou velha. A próxima vez não pode usar. Os irmãos andavam vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eu vou encerrar aqui com esse texto, só fazendo uma observação do texto de Romanos que lemos. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder ou potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deixa eu falar uma coisa que é o meu entendimento acerca desse texto. Eu pensei muitas vezes que esse texto estava se referindo ao meu amor para com Deus, a minha decisão de não me afastar de Deus ou do seu amor. Mas o meu entendimento, e o entendimento que me veio, foi que o amor de Deus jamais vai se apartar de nós, apesar daquilo que nós
nós devemos passar, independente daquilo que seja. O seu amor permanece. Se eu estou doente, o seu amor permanece. Creia nisso. Creia nisso. Se eu estou em aflição, em angústia, sendo perseguido, com fome, nudez, o seu amor permanece. Porque muitas vezes nós estamos vinculando o amor de Deus com as coisas que temos. Eu acho que é fundamental que nessa noite possamos entender que o seu amor permanece apesar das tribulações que temos, das angústias que possamos ter e passar. Se morrermos ou vivermos, nosso presente ou nosso futuro, enfim, qualquer coisa, o amor de Deus em relação a nós está firme. Ele continua me amando. E muitas vezes é isso que nós questionamos, verdade ou não? Deus, como é que tu me ama como? Se tu me deixa passar por isso. Onde está o teu amor, Senhor? Se eu estou passando exatamente por essas coisas, nada poderá ou será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Satanás acha que na investida dele, assim como aconteceu na vida de Jó, ele me separa, ou seja, ele me tira do centro do amor de Deus, porque não é em relação a mim. Porque se fosse em relação a mim, irmão, nós estávamos fritos. Você imagina se essas coisas aqui acontecessem comigo? Meu amor por Deus ia embora. Nada, eu não quero saber não, estou sofrendo, estou passando por angústia, eu não quero saber. Como acontece com muita gente, mas esse texto está falando do amor de Deus. E ainda que você tenha desanimado e se afastado, como isso aconteceu comigo, se afastado desse amor, esse amor continua presente, porque nada pode nos separar desse amor. A graça de Deus na qual vivemos, e ela é tão ampla, que o ar que você respira é graça, é uma dádiva gratuita de Deus. Essa graça, irmãos, ela me acompanha se eu estiver ligado a Ele porque está tudo bem, ou se eu por acaso achar que me desligo porque não tá tudo bem. É disso que esse texto está falando. O seu amor continua. O seu amor continua. O seu amor continua. É por isso que quando foi para a cruz, o ladrão que disse: tem misericórdia, sabe o que ele diz? Imediatamente: você vai estar comigo hoje no paraíso. Sabe, porque o seu amor não me abandona. O seu amor permanece. Às vezes eu me afasto desse amor, mas o amor dele permanece. E é o que está escrito aqui, é o seguinte: nenhuma dessas coisas é capaz de nos separar do amor de Deus. Está claro que é de Deus esse amor? O amor de Deus não é o meu amor. O meu amor é falho. Ora eu quero, ora eu não quero. Mas o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, não muda. Tua tribulação não muda esse amor. Não condicione o amor de Deus ao teu bem-estar, ou se estiver tudo certo. Não condicione, não faça isso. É um erro fazer isso. É um erro. Sabe, se eu estou bem, Ele me ama. Se eu estou mal, Ele me ama. Porque na perspectiva de Deus, essa vida que nós temos hoje, que nós vivemos hoje, ela é ínfima em relação àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sério, ínfima. Sabe, quando se fala dessa vida, a Bíblia Sagrada fala em alguns textos, fala que a nossa vida é como um vapor que surge e logo desaparece. Mas quando Jesus foi para o céu, Ele disse: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E aí Ele diz: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Glória a Deus. O que Deus tem para mim e para você é vida eterna. Tudo que puder acontecer nessa vida não se compara com as coisas que Deus tem preparado para você. Nada se compara ao que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que a nós ou em nós há de ser revelada. E quando eu me deparo com isso, eu começo a olhar para a minha vida e dizer: é tudo muito passageiro, é tudo banal demais. Porque o que Deus tem para mim não é isso aqui. O que Deus tem para mim, é por isso que Jesus falou: eu venci. Porque tudo isso que eu passei foi nada em relação àquilo que eu tenho agora. Jesus estava dizendo. Porque o que Jesus recebe do Pai, no âmbito da sua morte, a Bíblia fala isso: todo o poder lhe foi dado, nos céus e na terra. Aí sim, aí estava contando. Agora, no contexto da vida de Jesus, Jesus não foi tremendo, poderoso, curou, ressuscitou, fez coisas tremendas, mas ele recebeu algo mais excelente ao cumprir isso tudo. Isso é um exemplo para nós de que, apesar de tudo que passamos, apesar de toda a tribulação, venha ela, ou advenha ela, das circunstâncias naturais ou de origem espiritual, certamente nada disso é para se comparar com aquilo que Deus tem para nós. Fortaleça a tua fé em Cristo Jesus. Não deixe se abater por coisas que são efêmeras e passageiras. Não busque tesouros nesse mundo, porque nesse mundo os tesouros a traça corrói, né? O ferrugem come. Mas ajunte o tesouro no céu, porque lá a traça não corrói e nem o ferrugem come. Que o Espírito de Deus venha falar ao teu coração, fortalecer você mediante as tribulações que você tem passado. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode me separar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Deus para você. Eu quero orar para que Deus fortaleça o teu coração, para que Ele fortaleça a tua fé. Gostaria de orar com você, você que está sendo afligido, você que está passando por dificuldades, angústias, assim como eu também estou, eu já estou de pé, mas eu gostaria que você que está vivendo dias difíceis, dias maus, dias angustiosos, eu não vou orar para que você receba a vitória pela ótica humana, mas eu vou orar para que o Espírito de Deus conforte o teu coração e fortaleça a tua fé para você superar esse momento, sabendo que o teu tesouro maior não é nesta terra, não é neste mundo, mas é no céu. Tudo que você puder enumerar para ganhar nessa terra não se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas se você estiver angustiado, se você estiver triste, se você estiver passando por situações difíceis, momentos difíceis, você precisa ser fortalecido na fé. Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar juntos. Para a gente orar juntos nessa noite. Uma certa vez eu ouvi um testemunho de um pastor. E ele disse a seguinte coisa: eu estava numa reunião de pastores e de repente um pastor de um país distante, onde há uma perseguição do Evangelho, ele tomou a palavra, falou um pouco do que acontecia com ele, no sentido de ele ser perseguido. Ele disse que ele já tinha sido preso, a sua família tinha sido presa, eles tinham apanhado
porque o país onde ele estava pregando o Evangelho combatia o cristianismo. E ele passou por tudo isso. E aí, naquele momento, na reunião de pastores, ele estava no Brasil, numa reunião de pastores, ele diz o seguinte: pastores, eu queria pedir que vocês orassem por mim. E os pastores ali reunidos falaram: tá bom, vamos orar pelo pastor. O pastor tem passado momentos tão difíceis lá, vamos orar para Deus abençoar e tal. E aí começaram a orar pelo pastor e oraram. E na oração, o pastor que orou falou assim: Deus, livra o teu filho dessas coisas, que ele não passe por essas tribulações que ele tem passado junto com a sua família. E aí o pastor foi orando nesse sentido. Quando terminou a oração, ele pediu a palavra e falou assim: irmãos, por favor, vocês não entenderam o que eu falei. Eu não quero que vocês orem por mim para que Deus me livre disso, porque eu vou passar por isso. Eu estou pedindo para que vocês orem por mim, para que a minha fé seja sustentada, para que eu passe por isso. E é um posicionamento de gigante, né, em Deus. E nessa noite vai ser exatamente o que eu vou fazer nessa oração por nós. Eu também estou aqui. Essa oração por nós. Eu não vou pedir para que Deus mude radicalmente todas as circunstâncias, mas vou entregar nas mãos dele, porque tem coisas que ele vai mudar, eu sei. Mas tem coisas, irmãos, que nós temos que passar e nós vamos passar. Mas o que é mais importante é sabermos que a nossa fé tem que estar alicerçada no Senhor, confiando nele. Você tem que ter paz em Cristo Jesus, apesar das aflições. É o que o texto fala para a gente. Tem que ter paz. Eu vou orar para que a paz que excede todo entendimento invada o teu ser, o teu coração. Que em Cristo Jesus você entenda que você precisa de fé para suportar, para passar. E tendo passado por todas as coisas, aí sim, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Receba essa oração, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus. Essa palavra, Senhor, não é tão animadora pelo aspecto humano, mas é altamente animadora quando olhamos pela tua ótica, Senhor, e quando podemos enxergar que o teu amor se manifesta a nós, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de aflições. Confirma essa palavra nos nossos corações, Senhor. Deus, não permita que eu seja um orador não praticante. Não permita que os meus irmãos sejam ouvintes não praticantes. Mas, Senhor, que possamos entender o que a tua palavra nos traz nessa noite, e que possamos fazer disso um objetivo da nossa vida e da firmeza da nossa fé em Cristo. Eu oro por cada um daqueles que em angústia têm orado nesses dias, tem sofrido com as agruras da vida e com as circunstâncias naturais ou espirituais que têm vindo sobre nós. Muitas coisas têm vindo sobre nós. As expectativas e as perspectivas até, Senhor, nem são tão boas. Mas fortaleça a nossa fé, Senhor. Eu oro para que tu fortaleças a nossa fé, que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Apesar das lutas, das angústias, das dificuldades, a nossa fé esteja firmada no Senhor. Eu oro, Senhor, para que ninguém dos que aqui vieram saiam desse ambiente sem entender o teu amor, que o teu amor, Senhor, não se separa de nós por causa das circunstâncias que vivemos, porque o teu amor permanece, continuas nos amando mesmo quando estamos sofrendo. Não queremos entender essas coisas pela ótica humana, queremos entender essas coisas pela ótica espiritual. E se tu tens nos permitido passar por algo, que esse algo seja para a tua glória e para o teu louvor. Oro para que a nossa fé seja fortalecida em Cristo Jesus, tão somente para que a nossa fé seja fortalecida em Cristo Jesus.
Oro em nome dele, em nome de Jesus.